boa tarde. Boa tarde. Como se chama a senhora? O seu nome completo? O meu nome é Sim, completo. Corina Noémia de Almeida. Senhora Dona Corina, quantos anos nasceu? Quantos anos tem? Desculpe. Eu, Quantos anos tem? 91, 9, 1 e mais uma vírgulazinha e os vizinhos vais. Nasceu aqui no Seixo? Sim, lá embaixo uma casa também de granito, nasci cá. E os meus pais também eram de cá. Qual foi a sua profissão durante a sua vida? Eu tive várias. A principal é a professora, mas depois também fui agricultora, empresária agrícola, escritora, tenho diversas coisas. Luís Pires de Castro, como é que o conheceu? Ou conheceu de alguma forma? Eu conhecia porque ele é muito mais velho, já morreu há uns aninhos bons. Ele era da idade, suponho que de um bocadinho mais novo que o meu avô, que a minha avó. De maneira que ele nasceu em 1895 e a minha avó nasceu em 1890, de maneira que eram conterrâneos. Portanto, dessa altura eu não conheci, mas eu vivia perto dele. Quer dizer, Luís Pires de Castro estava empregado e tinha a família no Porto e só vinha passar as férias, o mês de setembro, porque em agosto iam para a praia. Ele tinha um filho chamado Luís, do nome do pai, Luís Mesquita Pires de Castro, e vinham em setembro e viviam perto de nós. E eu acho que ele até Castro, a minha mãe também era Castro, a minha avó tinha vindo da Fonte Longa, o pai dele também era Castro e veio da Fonte Longa. Eu fiquei sempre na ideia que ainda havia um certo parentesco, mas não tem nada a ver com a nossa relação. Não tem nada. A relação era precisamente porque eu vivia perto e no mês de setembro, nos dias de setembro, íamos lá para cima para o fundo da Senhora da Costa e tomava parte nos passeios, nas brincadeiras, nos bailes. Era assim, uma relação muito agradável, muito boa. Ainda chegou a conhecer os pais dele? Olha, os pais dele eu não conheci, porque eu acho que quando eu nasci a mãe já tinha morrido, mas o pai acho que ainda vivia. Ele chamava-se Abílio de Castro, e a mãe era Maria Isabel Pires, e ele casou com uma senhora chamada Maria Adelaide Mesquita. Essa Maria Adelaide Mesquita era daqui do Seixo? Eles eram os dois daqui do Seixo. Agora, eu penso que o pai, ao ter, eram 4 filhos, e naquela altura as famílias que desejavam que os filhos tivessem um futuro melhor do que ficar com a agricultura, eles arranjavam maneira de os mandar para o Porto, e quase sempre ia um parente, ou a avó, ou a mãe, alguém com eles, alugavam lá uma casinha, ficavam lá a viver no Porto e estudavam. Foi o que aconteceu a ele e aos irmãos. Então ele estudou no Porto. O que é que ele estudou? Sabe qual era a profissão dele? Ele depois, o emprego acho que era na contabilidade, era assim, era. Mas ele, sem ser na parte da contabilidade, tinha um hobby, um gosto. O gosto dele o que era? Tirar fotografia? O senhor a certa altura chegou lá à aldeia, chegou cá à aldeia, lá embaixo no fundo do povo, com máquina a tirar cola. Ia tirar fotografias e as pessoas diziam, isto foi em 1938, 39, 40. Eu nasci em 34, o filho dele, o Luís, que é psiquiatra, nasceu em 38. E foi depois, quando eu já tinha uns 7 ou 8 anos, que eu tomei mais conhecimento com aquela família que vivia perto de mim. E ele tirava fotografias aqui, ali e além. Tirava fotografias
a tudo, ou só tirava a famílias, ou tirava a Não, 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 paisagem? não, 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 era tudo. E quem lhe pedisse era tudo. Mas ele principalmente o que gostava era de coisas típicas da terra. Os burros, as pessoas a lavrar, as pessoas a guardar o rebanho, as pessoas a fazer rendinha, né, nos cevalheiros, nos campinhos. Mas tirava a pessoas, a famílias. A minha família, por exemplo, tenho diversas fotografias dele. Se não fosse ele, não tínhamos fotografias daquele tempo. Foi 1940 e 1950. Não havia fotografias, não havia ninguém que tirasse. E é por isso que eu acho que é um dever de gratidão a pessoas que se dedicam, que gostam da terra, que deixam memórias. É um dever de gratidão fazer alguma coisa por elas, para que não se esqueçam, não fica no esquecimento. Ele, quando apareceu aqui na aldeia com a máquina fotográfica, o que é que para vocês foi assim algo de novo? Foi de espanto? De espanto, para mim, não, porque naquela altura ainda era muito pequena, mas sei que foi, porque as pessoas correram logo para tirar fotografias à sua família, para mandar fotografias para o Brasil, para as Áfricas, mães que estavam cá com os filhos que mandavam as fotografias para o marido, e era assim, era muito mais fácil. Se não fosse isso, não havia. Era muito mais fácil assim. Eram 4 irmãos. Um parece que era brujador, andava nos barcos do Douro, pronto, e acho que morreu de acidente, qualquer coisa, morreu. E depois tinha mais 2 irmãs. Da Quinta da Senhora da Ribeira ainda pertencer a famílias do Seixo? Pertencia a esta família que eu estou a dizer, de Moutinhos, que era a tal irmã do Luís Pires de Castro, a mulher dele, portanto. E outra coisa que eu verifiquei foi, e que se tem vindo a verificar, ele tirava muitas fotografias, principalmente lá em cima na Senhora da Costa. E Sim, porquê? sim, por causa da antiguidade dele, aquilo sempre, sempre teve muito valor para a aldeia. Ali, quer saber a lenda? É, ou não? Não, eu também quero saber a lenda, sim. Mas Mas também ele, queria saber a relação que ele. o monte até estava dividido, era metade do meu irmão, que eu lhe disse, da Dona Austelina e do Botinho, e era uma parte também deles. E eles faziam ali, na altura do verão, por acaso, essa Dona Austelina teve 4 rapazes e 2 morreram de tuberculose. De maneira que aquela família, naquele tempo, não é? Eles tinham muito medo da tuberculose e achavam que os ares dos pinheiros, que eram bons para os pulmões, e costumava, era isso que o levava a ir para a base do monte e fazer ali o acampamento todas as manhãs de setembro. Era uma manta, estendia-se como quem está na praia, uns deitavam-se, outros escreviam, ele desafiava-me a mim e ao filho, mas o filho foi para a psiquiatria, para a medicina, a fazer contos. É claro que eu ganhava sempre, porque eu tinha 4 anos mais, era 4 anos, o rapazinho tinha 10, eu já tinha 14, imagina. E passávamos ali, e ele tirava fotografias. E depois de tarde, já não éramos só nós, era de todos. Eram os moços, os estudantes, as moças estudantes também, que agora já foram e são professoras e se reformaram, e crianças, quem quisesse estava tudo aberto. Outras fotografias têm-se verificado ele tira fotografias a pessoas que andavam à volta da capela. O que é que andavam a fazer essas pessoas? Andavam nas novenas da Dona Adelaide. A Dona Adelaide, que era a mulher dele, ela é que puxava sempre.
Eram sempre umas novenas, eram 9 voltas à capela e no fim era um lanchezinho. Era assim uns biscoitinhos, uns bolos económicos para cada uma e pronto, e um copinho de água se calhar. Quem é que escolhia as meninas? As meninas eram as minhas meninas, que eu já às vezes já era professora, depois mais tarde. Ou então eram as vizinhas, era quem aparecesse. São as minhas meninas. Era eu professora aqui. Portanto, isto já foi em 50, ora eu de 53, 54, já foi para aí em 56 ou 57. Que lendas a senhora conheça do aparecimento dali da Senhora da Costa, o porquê ali a Senhora da Costa? Se conhece alguma lenda relacionada à Senhora da Costa? Olha, quando eu era criança, as coisas não eram precisamente como agora são. Nós tínhamos lá um largo com umas pedras, tipo mesa, tipo bancos, mas tudo em pedra, em granito. E eu lembro-me de ter 10, 11, 12 anos e ver uma senhora, chamada a senhora Filomena, que era mãe de uma amiga minha, dos amigos, 3, 2 mais velhos, do Florencio e da Maria José, e lembro-me que ela ia para ali, era uma senhora de riqueza, não tinha muito, mas de cultura acho que tinha. E ela gostava muito, veja lá, naquela altura de ler, ela lia muito já, e sabia as lendas, sabia tudo. E lembro-me que ela contou assim, e depois mais tarde eu pesquisei melhor, porque escrevi um livro chamado Sexto de Anciães, uma igreja, um povo. E lá tenho umas lendas, lá tenho tudo. Mas ela contou que, num certo dia de inverno, uma senhora, uma viúva muito pobre, sem ter nada em casa para comer, foi à Senhora da Costa com o filho para arranjar lenha para fazerem a fogueira e, ao mesmo tempo, ver se encontravam alguma coisa para fazer o caldo, para meter na panela. Pronto, ela, naquela altura, portanto, veja que isto foi há muitos séculos para trás, a Senhora da Costa não estava coberta com pinheiros. A Senhora da Costa tinha aquela vegetação mediterrânica, portanto, e tinha alguns sítios cultivados com cereal, com centeio, que era o comum aqui na nossa zona. E ela lá andou a ver se encontrava o que pretendia e fazer um óleo da lenha, e o filho subiu lá sempre para cima, um rapazinho de 8 ou 9 anos, até chegar aos rochedos, lá ao alto. O rapazinho espreitou daqui, espreitou dali, e depois a senhora Filomena dizia, olha, depois apareceu Nossa Senhora, que lhe disse que tinha pão na arca. Isso foi o que ela contou. Tinha pão na arca. E o rapazinho veio, mãe, vamos para casa, temos pão na arca. A mãe, incrédula, disse, como é que te veio essa ideia à cabeça? Temos mesmo pão na arca, vamos embora. Não disse para Nossa Senhora. Mas quando chegar, e a mãe não teve outro remédio senão ir para casa. E quando lá chegaram, havia realmente um pãozinho quente dentro da arca. Pronto, deduziram logo que foi Nossa Senhora. O rapazinho teve uma visão, teve uma aparição. E sempre às crianças diziam, e então isso tudo aconteceu numa gruta que estava lá, num desses rochedos. E depois pensaram logo fazer ali a capela. E logo fizeram uma capela mesmo alcandobrada lá em cima das rochas. Escada daqui, escada dali, e lá fizeram aquilo engenhoso, mas muito pobre, com pedras ali das redondezas. E ainda conheceu a Capela Antiga?
Pois, todas as nossas. Por isso é que eu estou aqui a fazer um trabalho relativo a isso. Porque as pessoas que deitaram abaixo a capela não acautelaram nada, não deixaram uma fotografia. Se não fosse, e é aí que está, foi uma das razões que me levou também. Se não fosse o Pio de Castro, a capela antiga ficava esquecida. E eu pensei, nós temos que recuperar estas memórias, porque, e agradecer ao Luís Pires de Castro, foi ele que nos deixou fotografias daquele tempo. Mais tarde alguém pode querer saber, verem-se pessoas, casais, a mãe com 5, 6 filhos, para mandar ao filho que está em Angola, outras também para mandar para... Esta imigração, isto tudo pode ser uma ajuda para quem queira saber o passado. E outro costume era aquele da chuva, não é? Isso da chuva, o que era isso da chuva? Da chuva, sabe que esta zona, traz os montes e o interior do país, foi sempre, sofreu sempre com a falta de chuva. E as secas às vezes prolongavam-se e eram terríveis. E as pessoas, quando viam os terrenos, as plantas, a secar com muita falta de água, pediam, diziam sempre: vão buscar a Senhora da Costa, vão buscar a Senhora da Costa. Mesmo os que não apareciam na igreja, é engraçado. Os que não apareciam na igreja eram os que mais clamavam: vão buscar a Senhora da Costa, a ver se vem chuva. E iam. E depois traziam para a igreja, iam de noite, assim, para esconder, em segredo, traziam, de princípio, que me lembro, escondiam, não? Mas iam dizendo algo, era um jogo escondido com o rabo de fora. Punham lá a Senhora da Costa, rezavam e quase sempre, sabe, quase sempre eram atendidos, a chuva vinha. Depois iam agradecer. E então era só um andor. Era só um andor e quase sempre o molde do andor era o mesmo, era um arco e era enfeitado com cetis, não era com flores. Flores não havia naquele tempo, havia muito poucas. Tinha outra invocação antes de ser a Senhora da Costa? Inicialmente, Senhora da Lapa. Diz ele, que isso já foi há tanto tempo, que era a imagem era de vestes de roca, e que as pessoas, as futuras mães, as grávidas, iam lá tocar na roupa ou na rocha onde estava, porque o altar dela não era feito por pessoas, era feito pela própria rocha. Ainda se lembra de ir lá as senhoras pedirem à senhora para que ela ajudasse na gravidez? Sim, muitas pessoas testemunharam isso quando eu andei a pesquisar para o meu livro, mas não é que eu era uma criança, saí para estudar e também desliguei assim um bocadinho dessas coisas. Mas eu tenho testemunhos disto que houve, ainda mesmo agora, sabe? Ainda não há muito tempo. Era mais fora da Terra do que dentro da Terra. É estranho, não é? Nós aqui, as pessoas são muito céticas, não são assim propriamente, não vão assim logo à primeira. Mas tenho testemunhos, ainda mesmo agora, uma amiga minha contou que uma senhora que não tinha filhos, e que ela veio, soube que havia uma imagem, uma senhora, e chegou, e não conseguiu a chave para entrar. Pôs cá fora as mãos, na rocha, foi cortada quando andaram a demolir, mas ficou uma parte, não é? E pediu a Nossa Senhora
e passado um pouco tempo estava grávida e veio aqui batizar o filho. Dentro da capela antiga tinha 2 altares. Pois é, tinha, este foi introduzido com certeza mais tarde, mas tudo relacionado com essa história das grávidas, que isto é Nossa Senhora da Encarnação. Ok. Então Até se nota que a minha imagem tem uma barriguinha e eu acho isso interessante. E a senhora ainda se lembra desse altar? Eu lembro, eu estava aqui, olha. Olha, sou eu, a primeira, só com uma coisa muito transparente, um véuzinho, naquela altura era assim, e depois a esposa do doutor Luís, do fotógrafo que nós estamos a homenagear, não é? Luís Pires de Castro, e depois era uma sobrinha, era o filho, o Luizinho, como lhe chamávamos, e uma sobrinha, portanto lembro-me. Agora, mais lendas que a senhora Filomena contava, e eu conto lá no meu livro Seixos de Anciães, uma igreja, um povo, ainda tem mais umas lendas. Portanto, é um hino da Senhora da Costa. Senhora da Costa, de nossos avós, no cimo da encosta, vós velais por nós. Vós velais por nós, de noite e de dia, ó Mãe de Jesus, ó Santa Maria. A vossa capela no alto do monte, ninho da andorinha, mirando o horizonte, mirando o horizonte, como pomba mansa, para a nossa aldeia é feliz herança. Em altos rochedos foi edificada por nossos avós, 1000 vezes amada. Senhora da Costa, presença de Deus, nessa capelinha, tão perto dos céus. Não sendo a antiga, mesmo assim seduz, capela do povo, da Mãe de Jesus, a Mãe de Jesus, nossa querida Mãe, de seu santo monte, cuida de nós. Amém.